do custo de um IPO. Sim, um IPO é relativamente caro, ele tem um custo fixo e um variável. O fixo, basicamente, é o custo de 4 escritórios de advocacia, 2 brasileiros, 2 estrangeiros, do auditor. É importante dizer, não é porque sua empresa é auditada, você já tem aquele custo. O trabalho de auditoria em uma oferta ele é bem detalhado. Então, na verdade, existe um outro time que não é aquele time da auditoria, então é um custo, acho que importante. E você tem ali também custos, seja de registro, obviamente, você tem uma série de custos acessórios em que você tem que, hoje em dia, fazer vídeo, filmagens, coisas assim. Você tem que, obviamente, fazer tem uma série de demandas aqui que tornam um IPO custoso. Então, eu falaria que o custo fixo de uma oferta hoje, ele é pelo menos aí uns 6 a 7 milhões de reais por baixo. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, depende do tamanho da empresa. Você sabe que anteriormente, hoje em dia não tem mais os roadshows, né? Mas os roadshows anteriores também era uma paulada, principalmente se você tivesse mais de um time, porque na prática você viajava o mundo todo durante 2 semanas e não é que é simples, não só o custo de hotel, mas enfim, a infraestrutura que tem por trás disso é bastante grande. Depois você paga o custo dos bancos, ele é um custo variável, no final das contas é um custo que varia dependendo do tamanho, né, 3% e 5%, custo total, FII base mais incentivo. Por que eu estou falando isso? Porque uma oferta, aliás, varia entre 2 e 5, uma oferta de 10 bilhões de reais, na verdade, o custo dela, o FII vai ser em torno de 2 a 3. Uma oferta de 500 milhões de reais vai ser um custo muito, muito maior, e tem um percentual, deve chegar a umas 4, 5%. Então, enfim, essa que é a variação. Eu acredito que ainda o custo americano ele ainda é superior que o brasileiro, mas tem uma coisa importante. Os FIIs de oferta de ações lá fora são mais altos do que aqui. Não é incomum a oferta de ação ter um FII de 5 a 7% lá, FIIs que não são usualmente praticados no país. Tá? Então ainda é mais custoso fazer uma oferta lá fora. E a segunda coisa que é importante os custos de manutenção de uma empresa lá fora são também substancialmente relevantes, porque na prática você tem que atender a SEC e, obviamente, os procedimentos, seja de auditoria, etc. e tal, são um pouquinho diferentes do daqui. Então, dito isso, eu acho que a primeira parte é essa e realmente para fazer uma oferta você tem que ter porte, porque no final das contas você vai ter que incorrer em custos pelo menos fixos, aí, como eu mencionei, de 5 a 10 milhões de reais, vamos dizer assim. Existe alguma forma de você tornar esse processo mais barato? Eu não sei exatamente, mas existem iniciativas da Bolsa, da CVM, para a realização de ofertas menores, que você precisasse contratar só advogados locais, por exemplo, e não os internacionais, você tivesse menos requisições do ponto de vista regulatório, que obviamente pudesse tornar menos custosa essa oferta. Mas você, independente de se tiver uma situação dessa ou não, o grande tema no Brasil que ocorre é que nós não temos IPOs menores. Como eu estou dizendo o seguinte, hoje para você fazer uma oferta de ação, a gente recomenda que você faça pelo menos uma oferta ali de R$1 bilhão. Não é que de 700 você não pode fazer, você pode fazer uma de 700. Mas é muito mais fácil fazer uma de 1 bilhão do que de 700, é mais fácil fazer uma de 2 bilhões do que de 1 bilhão. Por quê? Porque você tem que acessar um volume de fundos e investidores que esses investidores demandam liquidez. Então, quando você faz uma oferta de R$1 bilhão, essa oferta vai negociar R$1 milhão por dia, 10 milhões de reais por dia. Que é uma liquidez para alguém que bota um cheque de 30, poxa, ok, dá para ele sair e entrar nessa ação com determinado tempo. Mas se você fizer uma oferta de 400 milhões de reais, essa ação vai negociar 4 milhões por dia. Obviamente já fica muito mais difícil você colocar um dinheiro relevante e se você tiver uma parcela boa desse dinheiro, você não consegue sair e entrar na velocidade que você quer. E você vai para os fundos brasileiros hoje, tem fundos que têm sob gestão 20, 30 bi. Então, para ele entrar numa oferta de 400 milhões, ele vai falar, poxa, vou entrar com 40, não faz a menor diferença para mim. Então, por exemplo, no supermercado Mateus, teve uma ordem de um brasileiro de R$1 bilhão.
Então eu estou dizendo assim, teoricamente o volume que ele quer de participação, você tem que fazer uma oferta grande para isso. Você fala, pô, mas não tem investidor pequeno? Praticamente não. Você não tem a massa do varejo hoje, por exemplo, ela não é... O varejo ele é um tomador de preço, ele não é formador de um livro. Então, para você fazer uma oferta de ação, você precisa do investidor qualificado, do investidor profissional, para ele referendar o varejo, porque obviamente você não incorre em risco para um varejo que na verdade não tem a habilidade ou não tem a mesma disposição ou a técnica de avaliar aquela oferta. Então, na verdade, você precisa do institucional, o institucional está interessado em ter tickets maiores e aí, efetivamente, uma oferta ela precisa de tamanho. Então, nos Estados Unidos, obviamente, você tem até uma indústria de fundos menores que no Brasil ainda hoje não tem desenvolvido, mas a grande maioria das ofertas americanas são de 200 milhões de reais, 200 milhões de dólares, 200 a 300. E que você pensar exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Então, se você vai para um outro tema, que são seja as SPACs, ou seja os direct listings, na verdade, existe quando você faz uma listagem direta, que você não tem ali o banco, na prática, o banco ele faz um papel que é relevante, ou o banco, os auditores, ou o advogado, que eu estou te vendendo um papel, mas eu tenho que fazer uma diligência prévia nessa empresa. Imagine que uma oferta de ação ele é uma proxy do M&A, mas o M&A você compra de uma companhia comprando outra, um investidor comprando uma companhia, em que você tem um processo de diligência ali. Uma oferta de ação, como eu estou pulverizando, você tem um ente que faz esse trabalho para o comprador. E, obviamente, esse ente é não só o banco, não só na sua capacidade, os advogados, os auditores, etc. Então, a listagem direta, ela tem esse desafio, que é como é que eu vou mostrar para o investidor ou quem vai ser o agente fiduciário ou os agentes fiduciários desse processo. Então, na prática, eu talvez acredite que algumas listagens diretas podem em algum momento funcionar para empresas muito consolidadas, muito fortes, muito à prova aí de uma governança que não seja apropriada, etc. Porque, obviamente, ali você já está com um conjunto de atributos que se permita que o investidor ali não tenha uma frustração, vamos dizer assim, entendeu? Mas não sei exatamente como é que isso funcionaria ou não. Os SPACs já é um pouquinho diferente, porque na prática o que ele está fazendo é o seguinte, ele faz ali um levantamento de um capital, em que o SPAC ele faz uma aquisição de uma companhia, aí ele tem esse processo de diligência, ele tem esse processo todo, e que na verdade ele já é uma companhia aberta. Então na prática o SPAC é uma companhia aberta, teoricamente que tem dinheiro, fazendo uma aquisição de uma companhia fechada, então você faz um IPO indireto. Mas esse processo que eu falei da diligência, etc., ele existe nesse contexto. Por quê? Porque na prática ele tem como uma transação privada toda aquela dinâmica de investigação que é importante para isso. Dito isso, os SPACs têm uma certa dificuldade, porque é o seguinte, na prática, ao você fazer aquela transação, o SPAC é formado por investidores que têm que aprovar aquela transação. Então, no final das contas, é como se você estivesse fazendo uma aquisição, querendo comprar uma companhia ou investigando, mas que no final das contas, aquele grupo de investidores que botou dinheiro nesse fundo de capital aberto, ele tem que passar para aquele crivo, ele tem que aprovar, tal como aquele investidor investisse numa companhia que está abrindo o capital no momento. Então, no final das contas, o SPAC é um IPO indireto, pero no mútuo. Estou dizendo assim, você tem um processo de diligência e aquele investidor que está ali, ele vai fazer um processo de aceitação da empresa, tal como se ele estivesse comprando um IPO. Mas é uma forma diferente de chegar ao mesmo objetivo.